Quando dois guardas florestais encontraram um ninho colossal no coração da mata, pensaram estar diante de algo impossível, mas o choque maior veio quando, de dentro da estrutura, ecoou uma voz humana pedindo socorro. Quem estaria preso ali dentro? Seria uma vítima perdida, uma armadilha mortal ou algo que não deveria existir? Era início da manhã quando dois guardas florestais, Rafael e Sofia, começaram sua patrulha de rotina nos limites da Serra do Ipê. O ar gelado ainda guardava o frescor da noite, e a névoa rasteira cobria o chão como um tapete branco. Ao lado deles caminhava Brutus, um pastor alemão de porte imponente, treinado para resgates e com um faro capaz de detectar até os menores sinais de vida. Para Rafael, aquela era mais uma ronda entre tantas. Conferir trilhas, verificar pegadas de animais, registrar marcas de fogo. Sofia, mais observadora, sempre dizia que cada patrulha guardava uma surpresa, um detalhe que só a floresta podia revelar. Mas nenhum deles estava preparado para o que aconteceria naquela manhã. Brutus foi o primeiro a sentir. O cão parou no meio da trilha, as orelhas tensas, rosnando baixo. Seus olhos fixaram um ponto adiante, entre as árvores altas, onde o sol nascente começava a romper a névoa. Rafael, com o rádio preso ao colete, se adiantou alguns passos e então viu. À frente, no coração da clareira, erguia-se uma estrutura colossal. À primeira vista parecia um ninho, mas era impossível que fosse. Galhos grossos, cipós e até tiras de tecido estavam entrelaçados em um emaranhado tão bem construído que chegava a parecer arquitetado. Tinha pelo menos 3 metros de altura e ocupava quase toda a clareira. Sofia apertou os olhos, incrédula. Isso não pode ser natural. Nenhuma ave da região conseguiria fazer algo assim. Rafael passou a mão pelo queixo, ainda sem acreditar no que via. Então a pergunta é: quem fez? A floresta parecia prender a respiração junto com eles. Nem um pássaro cantava. O silêncio era tão pesado que cada passo sobre a grama molhada soava como um estrondo. Rafael se aproximou lentamente, enquanto Sofia mantinha a mão próxima do coldre, um reflexo automático diante do inexplicável. Foi nesse instante que o impossível aconteceu. De dentro da estrutura, abafado e arrastado, veio um som, uma voz. Help me! O mundo pareceu parar. Brutus latiu uma única vez, alto e cortante. Depois ficou com o pelo eriçado, os olhos fixos na construção. Sofia olhou para Rafael, o rosto marcado por incredulidade. Você ouviu isso? A voz ecoou de novo, mais clara, mais urgente. Help me! Um pedido de socorro, dentro de um ninho gigante no meio da floresta. O coração de Rafael disparou. 1000 perguntas surgiram ao mesmo tempo. Havia alguém preso ali dentro? Era uma armadilha? Uma ilusão? E, acima de tudo, quem ou o que teria construído aquilo? A patrulha de rotina havia se transformado em um enigma perturbador. E a floresta, até então apenas silenciosa, agora parecia vigilante, como se cada árvore observasse a decisão que eles tomariam. O peso daquele pedido parecia cortar o ar. Rafael e Sofia se entreolharam, sem encontrar explicação imediata. Brutus, nervoso, rondava a clareira, farejando e rosnando baixo, como se pressentisse algo invisível. Pode ser alguém preso lá dentro, arriscou Rafael, mas a própria voz traía sua dúvida. Ou pode ser uma armadilha, rebateu Sofia sem tirar os olhos da estrutura. Eles conheciam bem os perigos da serra. Cabanas falsas montadas por caçadores, gravações usadas para atrair animais, truques cruéis de traficantes de fauna. Mas nada, absolutamente nada, lembrava aquele ninho colossal, uma construção viva que escondia em seu interior uma voz humana implorando por socorro. O dilema pairava no ar: ignorar e chamar reforço ou agir imediatamente? A voz podia ser um sinal de vida em perigo, mas também podia arrastá-los para algo ainda mais perigoso. Brutus latiu, quebrando o impasse. Um latido curto, direto, como se dissesse: alguém está lá. Sofia respirou fundo. Se tiver uma pessoa lá dentro, cada minuto pode ser a diferença entre a vida e a morte.
Rafael assentiu, mas ainda parecia dividido. O treinamento dizia: avaliar, pedir apoio, agir com cautela. O instinto, porém, gritava: não deixar para depois. O silêncio foi rompido de novo. Help me! A voz soou mais fraca, como se alguém estivesse perdendo as forças. O coração de Sofia disparou. Aquilo não podia esperar. Eles se aproximaram da estrutura com cuidado, examinando os detalhes. De perto, o ninho parecia ainda mais desconcertante. Não era apenas um amontoado de galhos. Havia cipós entrelaçados em padrões complexos, tecidos rasgados, até pedaços de arame enferrujado, como se várias mãos ou garras tivessem trabalhado ali por muito tempo. Rafael passou os dedos pela superfície áspera. Isso foi construído com intenção. Não foi acidente da natureza. Sofia fez um sinal para Brutus. O cão avançou até a base e começou a farejar, mas logo recuou, nervoso, com o pelo eriçado. Alguma coisa naquele cheiro não o agradava. Ele está desconfiado, disse Sofia em voz baixa. Se fosse só um animal qualquer, ele teria latido ou tentado cavar. O desconforto aumentava. O tempo parecia correr mais devagar, e cada ruído da mata soava mais alto. O estalar de um galho, o bater distante de asas, o próprio vento passando entre as folhas. Era como se a floresta estivesse viva, observando. Rafael lembrou-se de uma patrulha anos antes, quando encontraram uma menina perdida após 2 dias na mata. Naquele dia, Brutus tinha farejado incansavelmente até encontrá-la, desidratada, mas viva. O olhar de gratidão da família jamais saiu da memória dele. Se houvesse alguém ali dentro, não poderiam virar as costas. Vamos abrir. A decisão saiu firme. Sofia ergueu o facão que carregava para cortar galhos no caminho. Devagar. Não sabemos o que tem aí dentro. Eles começaram a trabalhar juntos, cortando ramos mais frouxos, puxando cipós. Mas logo perceberam que a estrutura era incrivelmente resistente. Cada pedaço parecia estar entrelaçado a dezenas de outros, como se alguém tivesse planejado dificultar o acesso. É como se fosse blindado, murmurou Sofia, suando apesar do frio da manhã. Brutus latia em intervalos curtos, como se incentivasse a pressa. A cada latido, a voz voltava a ecoar, quase em resposta. Help me. Só que havia algo estranho. Quanto mais ouviam, mais notavam que o tom era sempre o mesmo, quase idêntico, como se fosse uma gravação repetida. Sofia franziu o senho. Rafael, não acha estranho? Essa voz não muda, é sempre igual. Ele hesitou, mas não parou de cortar. Pode ser alguém fraco demais, repetindo as mesmas palavras. Mesmo assim, a dúvida se infiltrava em suas mentes. Após longos minutos, eles abriram uma pequena fenda, não o bastante para ver claramente o interior, mas suficiente para sentir o ar quente que escapava dali de dentro, um cheiro úmido, de vegetação misturada com algo mais, algo indefinível. Rafael tentou espiar pelo buraco, mas a escuridão era quase total. Não dá para ver nada. Sofia mordia o lábio. Se tivéssemos ferramentas melhores, não temos tempo. Rafael ergueu o facão de novo. Foi nesse momento que a voz surgiu pela 3ª vez. Help me. Mas agora parecia mais próxima, como se estivesse logo atrás da camada de galhos que eles cortavam. Brutus avançou, tentando enfiar o focinho pela abertura, mas recuou de novo, desconfortável. Um ganido baixo escapou de sua garganta. Um som raro que os 2 guardas só tinham ouvido em situações de real perigo. O coração deles disparou. A tensão atingiu o auge. Tem alguma coisa errada, murmurou Sofia. Isso não soa humano. Rafael hesitou. Pela primeira vez, a ideia de recuar o atravessou. Mas então se lembrou do juramento que fizera no primeiro dia de serviço. Proteger a vida em todas as formas. Se havia algo pedindo ajuda, era dever deles atender. Ele cravou o facão nos galhos outra vez. A cada golpe, crescia a sensação de que não estavam apenas abrindo caminho, estavam atravessando uma fronteira invisível, um território proibido. A floresta, imóvel e silenciosa, parecia prender a respiração, à espera do que viria a seguir. O facão de Rafael continuava a rasgar a madeira e os cipós,
cada estalo soando como um trovão dentro da clareira. Brutus rondava em círculos, nervoso, farejando a estrutura como se buscasse uma saída oculta. Sofia, tensa, mantinha a lanterna fixa na fenda crescente, seus olhos ansiosos, tentando antecipar o que estava escondido ali dentro. E então veio de novo. "Help me!" Dessa vez, a voz soou mais clara, próxima demais. Rafael parou, ofegante. "Está logo atrás dessa parede." Sussurrou, como se temesse que até sua própria voz despertasse algo. Sofia engoliu seco. A clareza do pedido de socorro não combinava com o desespero real de alguém preso. Não havia gemidos, nem mudanças no tom. Sempre a mesma frase, repetida no mesmo ritmo, como se tivesse sido ensaiada. Ela olhou para Rafael hesitando. "Você já percebeu? A entonação não muda. É sempre igual, como se fosse gravado." Brutus rosnou baixo, reforçando o desconforto que já se espalhava entre eles. O cão nunca errava, e no entanto também não se afastava, como se estivesse dividido entre o instinto de proteger e a necessidade de investigar. Rafael respirou fundo, tentando manter a lógica. "Mesmo que seja uma gravação, por quê? Quem colocaria uma coisa dessas aqui no meio da floresta?" A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. A floresta, até então imóvel, começou a se transformar diante deles. O vento soprou mais forte, fazendo os galhos rangirem, como se o próprio ninho reagisse à presença dos guardas. Um corvo atravessou o céu soltando um grasnado áspero, tão alto que fez Brutus latir em resposta. Era como um aviso. Sofia recuou um passo. "E se estivermos mexendo em algo que não deveríamos?" sussurrou. Rafael ergueu o facão de novo, mas a dúvida corroía até ele. O que encontrariam ali dentro? As perguntas se acumulavam como pedras. E se realmente houvesse alguém preso ali? E se fosse uma armadilha montada por caçadores? E se fosse algo que não deveria existir? Cada hipótese parecia mais absurda do que a anterior, mas nenhuma podia ser descartada. De repente, o rádio de Rafael chiou, um ruído estático interrompendo o silêncio. Ele levou a mão ao ombro, mas não havia chamado, apenas chiados. O som estranho encheu a clareira por alguns segundos e depois cessou, deixando um eco metálico no ar. Sofia o encarou, assustada. "Você ouviu isso?" Rafael assentiu, tentando disfarçar o nervosismo. "Deve ser interferência", mas até ele sabia que não era normal. Brutus voltou a se aproximar da fenda. Ele enfiou o focinho, farejou e soltou um latido curto, quase aflito. A reação deixou os dois ainda mais tensos. Se fosse só um animal comum lá dentro, o cão teria avançado. Mas não, ele hesitava. "Ele não entende o que tem aí", disse Sofia, mais para si mesma do que para Rafael. O facão voltou a cortar, mais rápido agora. A cada galho arrancado, a estrutura parecia vibrar, como se tivesse vida própria. O cheiro de vegetação úmida e de algo desconhecido ficava cada vez mais forte. E então, novamente, "Help me!" Mas dessa vez, algo mudou. A frase foi seguida por um som seco, como um estalo. Não parecia mais humano, era mais metálico. Sofia recuou, o coração disparado. "Isso não está certo, Rafael. Não está certo." Ele segurou o facão com mais força. Estava tão perto de descobrir que não conseguia parar. Mas a dúvida o corroía. O que aconteceria quando finalmente abrissem? Brutus latiu forte, interrompendo a tensão. Seus olhos fixaram um ponto mais alto da estrutura. Ele começou a pular, tentando alcançar, como se algo lá em cima também se movesse. Sofia ergueu a lanterna. Por um instante, jurou ver um reflexo. 2 pontos brilhantes, como olhos observando da escuridão. Mas quando piscou, não havia nada. Ela estremeceu. "Eu vi alguma coisa?" Rafael não respondeu. A única coisa que ele ouvia era o próprio coração batendo, tão alto que abafava até os sons da floresta. O silêncio retornou, pesado, sufocante, até que a voz ecoou de novo, dessa vez mais rápida, mais insistente. "Help me! Help me!" Era como se a própria estrutura gritasse, implorando para ser aberta. O dilema atingiu o limite. Sofia recuava, cada vez mais convencida de que aquilo era errado.
perigoso. Rafael avançava, determinado a descobrir, e Brutus, dividido, ora rosnava, ora puxava o dono pela barra da calça, como se implorasse para parar. No meio desse impasse, uma última pergunta pairou sobre eles como uma nuvem. E se o que estivesse pedindo ajuda não fosse algo que deveria ser libertado? O silêncio na clareira estava quase insuportável. Rafael respirava pesado, as mãos firmes no facão, enquanto Sofia ainda avaliava se deviam continuar. Brutus, dividido entre coragem e receio, rosnava abaixo, puxando o chão com as patas dianteiras, como se não suportasse mais esperar. A frase ecoou outra vez, mas agora soava frágil, quase um sussurro. Help me! Rafael sentiu o corpo reagir sozinho. Era como se o pedido fosse dirigido a ele, como se uma vida dependesse apenas da sua decisão. Ele olhou para Sofia e naquele instante não precisou de palavras. Eles sabiam que não podiam parar. Com golpes firmes foi abrindo caminho na parede de galhos. Sofia, vencida pela urgência, aproximou-se para ajudar, puxando pedaços soltos e limpando a entrada. A cada camada removida, o ar que escapava dali se tornava mais denso, mais quente, impregnado de um cheiro agridoce, quase enjoativo. Brutus enfiava o focinho no buraco, ansioso, e logo recuava, como se o cheiro também o confundisse. Mas não desgrudava os olhos da abertura. Finalmente, depois de minutos que pareceram horas, a estrutura cedeu. Uma fresta larga se abriu, revelando a escuridão do interior. Rafael ergueu a lanterna, iluminando o espaço. O que viu o deixou sem reação. Ali dentro não havia uma pessoa, nem ossos, nem qualquer sinal humano. O que emergiu da escuridão foi uma explosão de cores vivas, um papagaio, suas penas, em tons de verde e azul cintilantes, contrastavam com a sombra que o envolvia. Os olhos curiosos piscaram diante da luz, e o bico se moveu lentamente antes de soltar com uma clareza assustadora. Help me! Sofia deixou escapar um grito de surpresa. Rafael recuou um passo sem acreditar. Brutus latiu, mas não de ameaça. Era um latido confuso, quase divertido. O pedido humano que ecoava na floresta vinha, o tempo todo, de um pássaro. Um animal com a incrível habilidade de reproduzir a fala com perfeição, a ponto de enganar até profissionais treinados. Por alguns segundos, os dois guardas ficaram apenas parados, encarando a cena surreal. O cérebro tentava se ajustar, mas a lógica se esfarelava diante da simplicidade do fato. O mistério não era sobrenatural, mas natural. Ainda assim, extraordinário. Sofia respirou fundo, tentando rir do nervosismo. Passamos uma hora acreditando que alguém estava preso. E era esse pequeno aqui. Rafael, ainda em choque, se aproximou devagar e estendeu a mão. O papagaio inclinou a cabeça, como se reconhecesse nele uma presença amigável. Quando Rafael tocou suas penas, percebeu que tremia de fraqueza. Não era apenas um acaso. Aquele animal precisava de ajuda. Ele o retirou com cuidado do ninho, enquanto Sofia abria espaço para que pudesse sair em segurança. Brutus cheirava o pássaro com curiosidade, mas sem agressividade, abanando o rabo como se entendesse que a missão estava concluída. Ele sobreviveu aqui sozinho, murmurou Sofia, com um misto de espanto e ternura. E a única coisa que sabia fazer era pedir ajuda. O papagaio repetiu mais baixo agora, como se confirmasse, "Help me." O alívio deu lugar a um calor inesperado no peito. O que parecia um mistério sombrio transformou-se em um encontro raro e emocionante. A tensão que consumia o ar da clareira evaporou, substituída pela sensação de que a floresta havia lhes presenteado com algo único. Rafael segurava o pássaro com cuidado, já decidido. Vamos levá-lo ao abrigo de fauna. Lá ele terá os cuidados que precisa, e quem sabe reencontre o dono. Sofia assentiu, ainda atônita. Eu nunca vi nada parecido, nunca. Enquanto voltavam pela trilha, a cena ganhava contornos quase poéticos. Brutus trotava à frente, como um guia orgulhoso. O papagaio, protegido entre as mãos firmes de Rafael, soltava frases curtas, como se ainda quisesse provar sua habilidade. Help me, help me. Sofia riu, finalmente deixando o peso escorrer dos ombros. Acho que ele vai repetir isso para sempre. Rafael olhou para ela e sorriu.
E talvez seja exatamente isso que salvou a vida dele. Horas depois, no abrigo, a revelação final trouxe lágrimas aos olhos de todos. O papagaio tinha dono, um criador registrado que o procurava há semanas sem sucesso. Quando o reencontro aconteceu, o pássaro se agitou no colo do homem, repetindo suas frases favoritas. E o laço entre os dois era tão forte que não havia como duvidar. Rafael e Sofia assistiram à cena em silêncio, lado a lado. Brutus, deitado aos pés deles, suspirava satisfeito. Naquele instante, o peso da floresta deu lugar à leveza. Não havia mais enigmas nem dúvidas, apenas a certeza de que haviam vivido algo que jamais esqueceriam. Quando a noite caiu sobre a serra, Rafael e Sofia já estavam de volta à base. O posto simples de madeira parecia diferente, como se tivesse testemunhado um segredo que só eles, Brutus e o papagaio conheciam. O silêncio que antes fora pesado agora soava reconfortante. Não era mais o silêncio do mistério, mas o da missão cumprida. Rafael deixou-se cair no banco da varanda, passando a mão pelo pelo de Brutus, que descansava satisfeito aos seus pés. O cão levantou os olhos como quem entende mais do que aparenta. "Você sabia desde o começo, não é?" Rafael murmurou sorrindo. Sofia, encostada no batente da porta, observava o céu se encher de estrelas. "Às vezes acho que os animais percebem coisas que nós nunca vamos entender." Ela se lembrava da sensação na clareira. Aquela tensão, o vento que parecia prender a respiração, o rádio chiando sem motivo. Tudo aquilo agora parecia distante, quase irreal. Mas o que permanecia era a imagem do pequeno pássaro colorido repetindo seu pedido de socorro, como se tivesse escolhido as palavras exatas para tocar o coração deles. E no fundo, talvez fosse isso mesmo. A floresta testava, provocava, colocava diante deles enigmas que só podiam ser resolvidos com coragem e compaixão. Rafael quebrou o silêncio. "A gente foi chamado para salvar vidas. Hoje, salvamos uma, mas de um jeito que nunca vou esquecer." Sofia sorriu, os olhos ainda fixos nas estrelas. "E amanhã a floresta vai ter outra história para contar." Brutus suspirou alto, deitando a cabeça nas patas. A cena parecia um fechamento perfeito. O cão em paz, os guardas refletindo, e a floresta ao redor, imensa e silenciosa, guardando seus mistérios. Porque no fim, a verdade era simples. Em cada trilha, em cada curva do caminho, havia sempre a chance de que o inesperado surgisse. E quando isso acontecesse, eles estariam lá, prontos para ouvir, prontos para agir, prontos para se surpreender de novo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um idoso frágil, deitado entre máquinas e cabos, enquanto um pastor alemão invade o hospital debaixo de chuva, ignorando seguranças e barreiras. O cão avança pelo corredor escuro, chega ao quarto e repousa sobre o peito do dono, fazendo os batimentos se estabilizarem diante de todos. O que esse animal realmente sabia? Até onde pode ir a lealdade de um cão? E qual segredo do passado ainda estava escondido naquela família? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Amo meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!